E que diante desse mundo que se julga autossuficiente, desse homem que se julga autossuficiente, nós proclamamos que Jesus é Senhor. Eu também disse uma coisa, deixa eu esclarecer para não deixar ninguém angustiado, que o número de cristãos vai diminuir cada vez mais. É verdade. Se vocês quiserem saber o que vai acontecer com a igreja, é só ler o profeta Sofonias. Nós vamos nos tornando cada vez mais um pequeno resto. Não tenham medo. Não tenham medo. Os padres da igreja nunca pensaram que o mundo todo ia ser cristão. Os padres da igreja, nossos pais na fé, sempre sonharam que em todos os lugares do mundo estaria a igreja. Grupos de cristãos que seriam sal e luz. Não é que todo mundo se convertesse. Isso não era o mais importante. O mais importante era que em todo o mundo existisse a igreja, comunidades cristãs. Interessante que a Aparecida fala em comunidade, paróquia como comunidade de comunidades. Essas comunidades vivas. Não adianta nada um cristianismo que todo mundo seja cristão, teoricamente, e ninguém seja. O dono do motel é cristão, não é? Quem vai para o motel é cristão, quem faz as camisinhas são cristãos, não é? Então não adianta nada. Precisamos de cristãos que sejam cristãos, cristãos profissionais e não amadores. Se vocês quiserem saber como é que a gente faz então diante agora de uma igreja que será minoria, se aperreiem não. Existe um tempo na história que é modelo para a gente. Não se preocupem. Aprendam desse tempo. É o tempo dos padres da igreja. O império todinho era pagão. Nós éramos minoria. E os padres da igreja naquela época, a igreja daquela época se destacava por duas características. A primeira, a identidade. O cristão não tinha vergonha de dizer que era cristão, de viver como cristão e de aparecer como cristão. Identidade clara. Jesus é o Senhor, não se abre mão disso, tá certo? Jesus é o único Salvador, identidade. E a outra coisa, diálogo, compreensão. Orígenes, no século II, tinha pagãos estudando com ele na escola catequética de Alexandria. Veja, Jerônimo, o grande doutor da Bíblia, discutia a tradução de Bíblia, qual era melhor, com os rabinos judeus. Então, identidade e diálogo. Essas duas palavras é que o nosso Senhor espera de nós hoje. Cristão que não tenha medo de colocar sua cruz. Padre que não tenha medo de aparecer como padre. Não se esconda não. Tá certo? Então, ser cristão. Mostrar o que a gente é. Sem medo. E por outro lado, com o espírito e um coração aberto para todos. Eu encontrei o caminho da minha vida. Eu encontrei Jesus. Você quer? Não quer não? Oxe, continua meu amigo do mesmo jeito. Pode ser até que você seja melhor do que eu. Mas eu encontrei Jesus. Pronto. Continuamos amigos. Não precisa dizer que ele está no inferno. Porque a Bíblia não diz que ele está no inferno. Não é? Nosso Senhor nunca disse que quem não for cristão vai para o inferno. Nosso Senhor não disse isso. Não é? Então, agora, escutem bem. É isso que nosso Senhor espera de nós. O profeta Sofonias diz, não é, que Israel terminaria um pequeno resto. Eu deixarei no meio de vós um resto pequeno e pobre. Essa igreja bem grande que vocês estão vendo, muita coisa vai cair de podre. A igreja de Cristo é santa. É santa. Mas esse catolicismo mundano, esse catolicismo frouxo, esse catolicismo que vive correndo para agradar o mundo, vai se acabar. O preço da infidelidade é a esterilidade. Eles são estéreis. Os padres assim não suscitam uma vocação. Vão morrer estéreis. Ninguém nunca vai querer ser padre olhando aqueles padres. Nunca. São estéreis. Nenhuma menina vai querer ser freira vendo aquela freira. Nunca. Porque é uma solteirona desconsolada. Entende? É verdade. Eu me lembro na diocese de Caicó. Eu fui lá dar um curso. Um rapaz disse, aqui tem umas freiras que andavam de moto para cima e para baixo, agitando aqui na região com negócio de trabalhador, para lá e para cá, organizando o PT.
Eu digo, era. Tinha uns rapazes que dirigiam para elas e elas na garupa da moto. Engravidaram tudo e foram para a Itália. Pronto. Está lá. Me contaram isso. Veja. Tá certo? Pronto, foram para a Itália. Graças a Deus. Foram cuidar da vida delas. Casaram com um rapaz. Entende? Casaram, viu? Cristamente. Foram-se embora. Pronto. O preço, a consequência da infidelidade é a esterilidade. Esses morrerão. As congregações infiéis que tiraram Jesus e botaram ideologias vão morrer sem vocação. Todinhas. Fecham. Fica nada. Não tem vocação. Não segura. E as poucas que ficarem, não é por causa de Jesus. É tudo azedo, tudo amargo. Meus direitos são somente guardiães de patrimônio. Só do patrimônio do que sobrou da congregação. Murcha, se acaba. As dioceses que forem fiéis não terão vocação. Não se brinca com Deus. O preço da infidelidade é a esterilidade. E na minha vida também, a esterilidade, a secura de coração, a insatisfação, a frustração. Pois bem, mas disso vai aparecer uma igreja, uma esposa de Cristo, a nossa mãe católica, cada vez mais pura na sua fisionomia, cada vez mais apaixonada por Cristo. Nós seremos poucos, mas fiéis. Poucos, mas que o mundo olhará e dizer, vixe como eles são diferentes. Olhe como eles se amam. Olhe como eles têm uma esperança no coração. É isso que nosso Senhor quer. Sois o sal. O sal não é a comida toda, senão não presta. Sois o sal, mas o sal dá sabor. Sois a luz que ilumina. Os cristãos serão o outro modo possível de viver. Não fala tanto, não é, pessoal? Um outro mundo é possível. É se converter a Cristo. Não é com os ideais do fórum social, não. É se converter a Cristo que tem outro mundo possível. Senão será o mesmo mundo velho do pecado, da prepotência, de uns oprimindo os outros. Mudam as justificativas, a pintura das ideologias, mas é a mesma escravidão. Se o Filho vos libertar, sereis livres de verdade. Vocês serão padres, serão padres de uma igreja em transição. Mas não tenham medo. Não tem mais pequenino rebanho. Foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Não tem um tico de medo. Um tico. É que a gente aprendeu, os católicos aprenderam a se escorar na multidão. Olhe que multidão. Grande coisa. Grande coisa. O que tem nessa multidão? O que fica? O que fica? Então aprendam. Quando Davi, eu já não estou falando nada que está aqui, mas eu volto já. Quando Davi quis contar o povo de Israel, Deus o puniu, matando tantos do povo. Não interessa a Davi saber quantos são os israelitas. O povo não é de Davi, nem do bispo, nem do papa. O povo pertence a Deus. O Senhor sabe os que são deles. O IBGE nunca vai saber quantos católicos existem. Só o Senhor sabe quem são os católicos. Só o Senhor sabe quais são os dele. Como Santo Agostinho dizia, enquanto existir no mundo, a igreja é corpus per mixtum, misturado, de bons e maus. Só os bons no Senhor, os santos, pertencem de verdade à igreja. No final, o Senhor mostrará. Haverá, meus irmãos, um juízo final. Haverá um juízo de Deus. Não tenham dúvida disso. Então, só estou dizendo isso porque hoje pela manhã eu disse que nós vamos diminuir de número, mas não se aperreie. Não me importam se a Europa não é cristã. Me importa que os cristãos da Europa sejam de verdade. Padres zelosos, santos, que não tenham medo de se ajoelhar diante de Jesus. Que não tenham medo de dizer que amam. Como me alegro quando vejo um jovem padre, um jovem seminarista, um jovem mesmo namorado, que não tem medo de ser piedoso, que não tem medo de ser chamado de beato, de carola, que não tem medo de dizer que ama Jesus. Como é bonito isso, quanta esperança que dá.
Então, não tenham medo disso. O Senhor conhece os seus. E o Senhor nunca deixará de suscitar na igreja cristãos santos e pastores santos. Nunca deixará de suscitar. A igreja não é nossa, é dele. Agora cabe a nós sermos fiéis. Bom, mas eu explicava que diante desse mundo, nós afirmamos com toda a força que não há salvação fora de Jesus. Queria aprofundar um pouquinho isso. Primeiro, tenham muito cuidado com a conversa bonita que vocês vão escutar na boca de alguns ilustres professores ou teólogos, que vão falar de teocentrismo, reinocentrismo ou pneumatocentrismo. É picaretagem, picaretagem, picaretagem. O cristão só tem cristocentrismo. Deixa eu explicar, qual é o segredo? Diz, olhem, não é? Falar de Cristo, colocar Cristo no meio, divide. Se eu coloco Cristo no centro, como é que eu vou falar com o muçulmano? Se eu coloco Cristo no centro, como é que eu vou falar com o budista? Como é que eu vou falar com o pessoal do culto afro, das religiões afro? Não. Cristo é importante para os cristãos. Quando nós formos conversar com os outros, nós temos que privilegiar o teocentrismo, Deus no centro. Pronto. Só existe um Deus, é tudo um Deus só, é tudo a mesma coisa. Quanto ao fundamento, ninguém pode colocar outro, além do que foi colocado, Jesus Cristo. Tá certo? Lembra do poema do Drummond? No meio do caminho, havia uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Essa pedra é Cristo. Pedra de tropeço, escândalo para o mundo, salvação para quem nele crê. Nada de teocentrismo. O Deus no qual nós acreditamos não é o Deus dos muçulmanos, nem o dos budistas, nem o dos judeus direito. O Deus no qual nós acreditamos é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus como Jesus revelou. O Deus que nós acreditamos, no qual nós acreditamos, é o Pai eterno do eterno Filho que o gerou no Espírito Santo. É o Deus uno e trino. Os judeus conhecem a Deus de modo imperfeito. Graças a Deus conhecem algo de Deus. Não é verdade? Conhece a unidade do Deus Santo, Deus de Israel. Mas o nosso Deus não é só o Deus de Israel. O nosso Deus é o Deus de Israel, como Jesus revelou. Cuidado, para não ir muito depressa como andou. Tá certo? O judeu não crê em Deus do jeito que a gente crê. O judeu não sabe que Deus é Pai. O judeu não sabe que Deus é Espírito Santo e é Filho. O judeu sabe só que Deus é uno, eterno, onipotente e transcendente. Graças a Deus sabe isso, porque Deus revelou. Mas a revelação plena, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que estava voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. Ninguém viu ao Pai, ninguém vem do Pai, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Mesma coisa os muçulmanos. O Deus dos muçulmanos não é exatamente o nosso Deus. Os muçulmanos creem que há um só Deus, graças a Deus. Creem que esse Deus é santo, justo, misericordioso, infinito, graças a Deus. Mas fica por aí. Eles não sabem que Deus nos amou tanto, tá certo? Que enviou o seu Filho, que é Deus igual a Ele, o Pai, na força do Espírito Santo. Então, vejam, a gente tem que ser... Agora, graças porque eles creem num Deus uno, já tem tanto pano para as mangas para o diálogo com eles. Como as religiões animistas, mais primitivas, porque creem que há algo mais, graças a Deus, já há tanto para conversar com eles. Mas não nos iludamos, o Deus cristão é absolutamente singular, original, e é revelado por Jesus. Então, o teocentrismo, não. Cristo, porque ninguém conhece o verdadeiro Deus a não ser por Jesus.
É Jesus o caminho para o Pai. É Jesus que nos revela o rosto do verdadeiro Deus. Então, se eu tiro Cristo do centro, eu não vou ter o verdadeiro Deus no centro. Eu vou ter uma imagem imprecisa de Deus, incompleta de Deus. Está claro isso? Outra ideia, o reinocentrismo. Não, vamos deixar de conversar sobre Jesus, vamos conversar sobre o reino. Porque aí sim, o reino são os valores da justiça, da liberdade, da paz, de todo mundo se abraçando, pronto. Então o reino de Deus é Jesus. Eu já disse hoje de manhã, o verdadeiro Deus reinou em Jesus. Jesus foi totalmente aberto para a vontade do Pai. É Jesus quem traz o verdadeiro reino de Deus. Então, cuidado. Tá certo? Colocar o reino no centro, sem Jesus, é, em nome do reino, defender, difundir tudo quanto é ideologia. Como aquela do teólogo que eu citei hoje de manhã. Outro truque, colocar o espírito no centro. Pneumatrocentrismo. Tudo é fruto do espírito que sopra onde quer. Então, está vendo aquele budista lá? É o espírito, que coisa linda. Está vendo lá aquele oferecendo um ebó para Iemanjá? O espírito, que coisa linda. Aquele muçulmano lá rodando em torno da Caaba? O espírito que sopra onde quer. Conversa. O espírito é sempre espírito de Cristo e dá testemunho de Cristo. O Espírito conduz sempre a Cristo, e só quem dá o Espírito é Cristo. É isso que significa a palavra Cristo, ungido com o Espírito. Então, são truques. O Espírito de Deus sopra em todos os lugares, sopra, mas é um sopro que conduz a Cristo. A Cristo. Todo diálogo nosso deve ser para testemunhar Cristo. Repito, respeitando todo mundo. Respeitando quem é de outra religião. Nas outras religiões há coisas boas também, graças a Deus, porque há, e a gente respeita. Mas a gente sabe que a religião verdadeira, para usar a boa expressão antiga, a religio vera, é só o cristianismo. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Agora aqui vem uma questão séria, e eu queria que vocês me acompanhassem isso, os que já fizeram teologia, e quem não fez, vá logo se preparando para quando o professor falar, vocês já saberem do que se trata. Veja, a questão é essa: como explicar no mundo de hoje, no mundo do pluralismo, no mundo onde as culturas se encontram, onde as religiões se encontram, como explicar que Cristo é o Salvador de todos? Como explicar que Cristo, que veio só há 2000 anos atrás, e que existiu só na Palestina, e que viveu só uns 35 anos, e que depois morreu, como explicar que aquele rapaz, Jesus de Nazaré, é o Salvador de todo mundo, de todas as épocas, de toda a criação, de tudo que existe, de todas as pessoas? Como isso é possível? Vocês sabem, na história, se usou 3 modelos para explicar isso. 3 modelos. Certo? Vocês vão se lembrar. Primeiro, o modelo da cristologia cósmica. O que é que os padres da igreja diziam? Santo Irineu, tá certo? Um pouco também São Justino, Tertuliano. Lembrem, Cristo, o Verbo de Deus, tudo foi criado através dele e para ele. Então ele está presente em toda a criação. Toda a criação traz as sementes do Verbo. Né? Lembra da expressão grega? O logos espermatikos. As sementes do Verbo em toda a criação. Então toda a criação já fala de Deus, de Cristo. Toda a criação tem os rastros de Cristo. Então, basta eu atravessar um pouquinho a capa da criação e eu encontro Cristo. Os padres da igreja usaram muito isso. Tanto que diziam, olha o Antigo Testamento dos judeus, ali está Cristo.
Olha a religião dos gregos, a filosofia grega. Ali está as marcas de Cristo. Bento XVI usa muito essa ideia. Essa cristologia, então, Cristo está em tudo. Cristo, que só veio há 2000 anos, desde a criação está presente em todas as coisas. É isso? Isso tem uma utilidade muito grande para o diálogo com as outras religiões. A gente respeitar e ver lá o pessoal fazendo um toque no terreiro, diz, olha, isso é a saudade que o homem tem de encontrar Deus. Ali, de modo escondido, já tem algo de Cristo, do Verbo. Bom, então ajuda a gente nesse diálogo. Bom, esse é o primeiro modelo, cristologia cósmica. Depois vem a cristologia antropológica, outro modelo, que é esse modelo colocado na questão do homem, né? Aquele teólogo famoso, Karl Rahner, não é? Ele diz, olha, todo homem é uma pergunta pelo absoluto, todo homem é uma saudade de Deus, todo homem que existe no mundo, sem saber, é um desejoso de Cristo. O homem é a pergunta, Cristo é a resposta. Coisa bonita, veja, a sede de paz é Cristo que sacia, a sede de infinito é Cristo que sacia, a sede de justiça, de verdade, de bondade. Todo homem tem essa sede. Jesus vem somente para responder a isso. Pronto, cheguei. O homem então encontra a resposta para a sua sede. Rahner fica tão emocionado com isso que diz até uma coisa esquisita, que todo homem sincero e honesto é cristão. É cristão sem saber. É cristão anônimo. Isso é meio perigoso, porque os muçulmanos também dizem que todo homem é muçulmano. É muçulmano anônimo. Os muçulmanos dizem, viu, que todo homem nasce muçulmano e depois se degenera. Se degenerar um pouquinho, fica judeu. Se degenerar mais, vira cristão. Se degenerar mais mesmo, vira de qualquer outra religião. Tanto que o muçulmano, quando alguém se converte, não diz ele se converteu, diz ele voltou. Então, danou-se. Rahner diz que todo mundo é cristão anônimo. O muçulmano diz que todo mundo é muçulmano anônimo. A gente é o quê, finalmente? Bom, mas entenderam a ideia de Rahner? Então, tudo o que você pergunta, né? Essa pergunta que martela o seu coração, a sede de felicidade, a sede de infinito, a sede de paz, a sede de realização. Essas perguntas, Cristo é a resposta. Pronto. Em Cristo, Cristo já está escondido em cada homem, através da pergunta. Crer no Evangelho é somente tornar explícita a resposta da pergunta. A resposta já está aqui em mim. Né? Mesmo um pagão lá na China, mesmo um pagão na África, ele já tem no coração o desejo do bem, do amor, já pode viver aquilo sem nem conhecer Jesus. Pronto. Evangelizar é somente tornar explícito o que estava implícito. Muito bem. Terceiro modo de explicar como é que Cristo é salvador de todos, salvador até de quem não é cristão, é a cristologia historicista. A história toda caminha para Cristo. Lembre do Teilhard de Chardin. Então, Cristo é o alfa, o princípio de tudo. Cristo é o ômega, o fim de tudo. Tudo será pleno em Cristo. Então, Cristo já está presente na história. E isso hoje, essas ciências da religião, hoje deita e rola nisso. Em toda religião já está Cristo. Né? Em toda a história já está Cristo presente, né? Escondidamente. Quando Jesus vem, isso só fica mais claro, mas já está lá. Muito bem. Isso tudinho, esses três modelos de cristologia. Cristologia cósmica, cristologia antropológica, cristologia historicista, todas elas têm sua vantagem. Todas elas, como acabei de mostrar. Mas todas elas têm um limite teológico e têm um limite antropológico. Prestem bem atenção. Tudo isso que eu acabei de dizer é verdade, mas não é a verdade toda. Cuidado. Se vocês defenderem esses três modelos, só eles, sem os cuidados que eu vou dizer agora,
vocês terminam caindo na esparrela. Então não precisa mais ser missionário. Para quê? Aperrear lá os budistas. Eles já têm Cristo no coração, já são cristãos anônimos. Foi o que aconteceu com a igreja. Como esfriou o ânimo missionário na igreja. Como esfriou. Vocês imaginem na antiguidade São Paulo rodando para lá e para cá no Império Romano. Vocês imaginem no século VI, VII, os monges irlandeses pegavam, imagine só o desejo de ser missionário, pegavam, entravam num barco, quando chegava no meio do canal da Mancha, jogavam os remos fora. Senhor, para onde vais me levar? Para onde o barco levasse, onde o barco parasse, eles desciam e começavam a evangelizar. Pense nos jesuítas, carmelitas, franciscanos, que largaram a Espanha, Portugal e vieram para o Brasil, para as Américas, para evangelizar. Pense em tantas congregações que evangelizaram a África e o Oriente. Por que isso? Porque tinham consciência que toda a humanidade precisa conhecer Jesus. Que toda a humanidade precisa escutar que Jesus é o Salvador. E nós esfriamos isso. Esfriamos. O que foi que houve? O que foi que houve? Esses 3 modelos mal entendidos. Os 3 modelos são verdadeiros, mas os 3 modelos são incompletos. Como eu disse, veja, eles têm 2 perigos. Um teológico e um antropológico. Teológico. O perigo, o limite, a falha teológica consiste em colocar em perigo a absoluta novidade e inexplicabilidade de Cristo, que é surpresa de Deus para nós. Minha gente, pense, se vocês pegarem esses 3 modelos que eu acabei de citar e olhar só para eles, Cristo não seria verdadeiramente novo na criação, nem na história. Cristo já estaria em todas as coisas. Cristo já estaria na saudade do nosso coração. Cristo já estaria no movimento interno da história. Cristo seria uma coisa pré-programada. Cristo não seria surpresa, graça, presente de Deus para nós. Nesses 3 modelos, há o perigo de diluir a novidade de Cristo e o escândalo da cruz. Ora, meus queridos irmãos, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Segundo o Evangelho, Jesus não é a resposta às perguntas e às expectativas dos homens. Vou repetir. Jesus não é a resposta às nossas perguntas. Jesus não é a resposta para as nossas expectativas. Antes de ser resposta, Jesus é a subversão das perguntas. Eu pergunto a vocês, qual é a primeira palavra de Jesus quando começou a pregar? Cumpriu-se o tempo, lembrem, e o reino de Deus chegou para vós. E depois o que ele diz? Convertei-vos. Jesus não chega e diz, olha aí, vocês estavam esperando por mim e eu cheguei. Eu sou a resposta para a saudade de vocês. Veja que beleza. Veja, juntou a fome com a vontade de comer. Está vendo? Juntou a pergunta com a resposta. Que final feliz. Não é assim. Não é. O Cristo que veio não era o Cristo de encomenda. Não era o Cristo como se esperava. O Cristo que veio é surpresa de Deus para nós. O Cristo que veio de verdade desmontou o que Israel esperava. O Cristo de verdade desmonta o que a gente espera. Por que é que a gente tem que se converter? Claro, para ajustar o que a gente esperava ao que Deus quer de nós de verdade. Veja, por isso que no meio do caminho tinha uma pedra. Nosso Senhor não chega dizendo, olhe, vocês são ótimos, são maravilhosos, e tudo aquilo que vocês estavam desejando, veja, era a mim, eu cheguei para realizar. Não. Convertei-vos, mudai de mentalidade, tornai-vos novos no coração e na vida. Veja, esse apelo de Cristo à conversão, à metanoia, coloca em
crise esses três modelos. É verdade que nós desejamos o infinito. É verdade que nós desejamos um Salvador. É verdade que em Cristo esse desejo pode se realizar. Pode, se eu me converter ao Cristo de verdade e não ao da minha cabeça. Deus é maior. Deus é diferente do que o homem espera, simplesmente. Veja, pode olhar. A criação, que coisa linda, fala de Deus, mas a criação também é ambígua. Me explique essa cheia, um tsunami, me explique um vulcão que explode e destrói tudo, e mata pessoas. Não, a criação, como ela existe hoje, é marcada pelo pecado. A história, como ela existe hoje, é marcada pelo pecado. O homem, como existe hoje, não é aquela coisinha lindinha, fofinha, cheirosinha que saiu da mão de Deus, não. É marcado pelo pecado. Então, nas culturas, há pecado. Nas religiões, há pecado. Na história, há pecado. Na criação, há pecado. E tudo isso precisa de redenção. Tudo isso precisa de um Salvador. Tá certo? Então, lembre, o centro da nossa fé não é a criação. Nos nossos altares, não está lá Deus criando, está a cruz. E a cruz é escândalo. O que quer dizer a cruz? Pense um pouquinho. O que quer dizer a cruz? Por isso, quando vocês forem padre, viu, não tirem não o crucificado do centro para botar um ressuscitado, viu? Isso não é fé cristã, não. A gente coloca a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não escondam a cruz. Não tenham vergonha da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É a cruz. O símbolo cristão é a cruz, que é caminho de ressurreição. Mas tem que passar pela cruz. Cuidado. Cuidado. Não podemos nunca esquecer a dramática afirmação do prólogo joanino. Olhe, se essas três cristologias que eu disse fossem toda a verdade. Olha o prólogo de São João. Veio para o que era seu. Aí devia dizer, e os seus aplaudiram e acolheram. Não. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Na noite de Natal, tudo tão bonito, e a gente já vê a marca da cruz. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A gente esqueceu muito disso, sobretudo depois do Vaticano II. Entrou um otimismo tolo, um otimismo infantil em muita gente que esqueceu o mysterium iniquitatis, o mistério do pecado. A criação não espelha a glória de Deus mais com toda a sua luz. A criação pode ser usada para o mal. A criação pode ser usada para o pecado. Veja, o homem, tá certo? O homem já não é mais, tá certo? Claramente a imagem de Deus. Às vezes ele se torna um demônio. A história, quantas vezes não parece não ter sentido. Então o limite teológico é isso. O limite teológico dessas três visões é que parece que Cristo não é uma novidade. Parece que se, mesmo que Cristo não viesse, tudo estaria bem. Já está presente na criação, já está presente na história, já está presente no coração do homem. Veio só para tornar explícito o que era implícito. Não é essa a nossa fé, minha gente. Não é essa. E tem outro limite. O limite antropológico. E qual é? Prestem bem atenção, escutem o que eu vou dizer e olhem o coração de vocês. Se é verdade que desde o princípio tudo foi criado através do Cristo e para Cristo, não é menos verdade a presença do mistério da iniquidade no mundo e da história. De modo que vejam, o mundo, a história, o homem, não são um desejo, uma pergunta que vai encontrar necessariamente a resposta em Cristo.
O seu desejo de felicidade pode levar você para o erro. Você pode procurar a resposta no que não presta, na imoralidade, numa vida leviana, numa vida vivida para você e não para os outros. Veja. Então não é garantido o homem. Veja, não é garantido que o homem vai encontrar a resposta em Cristo. Não é garantido que você vai ser salvo. Não é garantido. É garantido que Cristo morreu por você. Mas não é garantido que na sua busca de felicidade e de vida, você se abra para Ele. Veja. Então o homem não é um esquema pré-fabricado. Não é uma autotranscendência que vai dar em Cristo. Não. Cada existência humana é um caminho original, criativo, aberto para várias possibilidades. Por isso, cuidado. Cuidado. O que você está fazendo da sua vida? Da sua vida. A sua vida, o seu desejo de vida, de paz, de felicidade, de plenitude, de realização. Esse desejo todinho, você está buscando realizá-lo em quê? A nossa opção por Cristo ou contra Cristo não é de boca, não. Senhor, eu opto por Ti. Nas minhas pequenas escolhas, nas pequenas, meus filhos, eu vou definindo a escolha da minha vida. Não é garantido que você no fim, que a sua vida no fim será um sim a Cristo. Pode ser que a sua vida no fim, pelos seus nãos, pelos seus mais ou menos, pelas suas covardias, pelas suas infidelidades, termine sendo um grande não ao Senhor. Não é garantido. A história, a criação, a minha história humana, a minha, são uma partida que não está definida ainda. Uma prova disso é o Ocidente. Olha aí o Ocidente todinho que era cristão. Olha aí o Ocidente todinho que nasceu do cristianismo. O que se tornou? Um Ocidente pagão. Pagão. Pode xingar a Cristo, está na moda. É bonito. Pode esculhambar com a igreja, você vai fazer sucesso. Escreva um livro falando mal da igreja, você vai vender. Faça um filme criticando Jesus. Oxente, você vai ser considerado uma pessoa madura, crítica. O Ocidente cuspiu no prato que comeu. O Ocidente cuspiu no Cristo que o gerou. Está aí. Se o homem fosse essa bondade toda, se o homem fosse essa sede inocente e tranquila, né? Ah, como seria diferente. Mas não. Nós temos nossos demônios. Nós temos nossas contradições. Nós temos o mistério do pecado. Lembre do capítulo 7 da carta de São Paulo aos Romanos. Eu não sei o que acontece comigo. Eu sei que o bem não habita em mim. Eu não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Infeliz de mim. Quem pode me levar dessa situação de morte? Lembre do capítulo 8 da carta aos Romanos. A criação toda foi submetida à vaidade, ao nada, à ambiguidade, por causa do homem que a submeteu com seu pecado. Veja, nem sempre a criação vai espelhar Deus. Nem sempre a história vai espelhar Deus. Nem sempre a humanidade vai espelhar Deus. Só vai espelhar Deus se a gente olhar Jesus. Jesus que é surpresa de Deus. Então é preciso, deixa eu insistir, isso que vocês de teologia já aprenderam no seminário não está errado, só não está completo. Vale a cristologia cósmica, vale a cristologia antropológica, vale a cristologia histórica ou historicista, mas é preciso ler essas três cristologias à luz de uma quarta, a mais importante, a central da nossa vida. Essa é que é definitiva, a cristologia trinitária. Nessa perspectiva trinitária, Cristo é absolutamente singular, único, original, inesperado. Cristo, veja,
não é visto a partir do homem, do cosmos da história, mas a partir de Deus. É o Pai que manda Jesus. Em Jesus, o Pai nos dá a vida no Espírito. E no Espírito de Jesus, no Espírito que só Jesus dá, nós temos acesso ao Pai. Só Jesus é o Filho. Só Jesus é o caminho e o mediador para o Pai. Somente Jesus viu o Pai. Somente Jesus é a testemunha de Deus. Sem Jesus, nossas ideias sobre Deus são imprecisas, incertas ou errôneas. E Deus sem Jesus seria simplesmente a projeção das nossas ideias e de nossos desejos. O Deus verdadeiro, só quem nos dá é Jesus.